E esse encontro ele foi tremendo. Esse encontro foi tremendo. Todos são espetaculares, todos são sobrenaturais, todos são maravilhosos. Semana que vem tem batismo. Olha aqui a camisa que você vai se batizar, ó. Olha aqui. Quem vai se batizar? Levanta a mão. Eita! E você achou que a torcida do Corinthians, que era um bando de louco, né? Um bando de louco é nós, somos loucos por Jesus. Amém? Aleluia! Então, semana que vem tem o batismo, tem seminário de oração, nós vamos orar mais um pouco ainda. Vai ser, como disse o prefeito, vai ser aquele negócio e pula para lá, e pula para cá, e grita mais um pouco. É esse negócio, é a coisa mais boa do mundo. A gente sente tão bem. E esse encontro foi muito bom, foi muito bom. Esse encontro teve coisas maravilhosas. Os pactos que foram feitos lá, então assim, ó, maravilhosos. Tudo certinho. Tudo certinho. Os banhos, tudo certinho. Os teatros, gente, olha, Spielberg está perdendo de contratar. Os teatros, todos certinhos. Assim, ó, pum. Tinha uma pessoa que fazia, ela pregava, ela representava, fazia tudo. Agora, o que não estava muito bom nesse encontro foi a comida. A comida não estava muito boa. Gente, vocês que não foram, a comida assim é meio ruinzinha, mas dá para dar um jeito. O que não estava muito bom também nesse encontro foi que não tinha muita unção de Deus, assim. Coisa tremenda. E esse encontro foi o encontro que o prefeito fez. Que honra, eu lá na frente do prefeito e pai dele vem aqui e fala, eu digo, meu Deus, o que eu falo agora? Mas a verdade é que diante do Senhor nós somos todos ovelhas, todos do Senhor, apaixonados por esse Deus maravilhoso, glória a Jesus. Mas eu quero aproveitar que o prefeito falou um negócio do encontro, eu quero falar mais, e hoje eu vou revelar o que acontece no encontro. Vou revelar porque eu sou desse. Porque tem gente aqui que ainda não quer ir no encontro, vocês viram, o pessoal, não, tem que ir no encontro mesmo, é muito bom, é tremendo, é maravilhoso. Mas como é? Não posso dizer, eu vou dizer, e é agora que eu vou dizer. Vamos lá que eu vou dizer, com esse termo aqui, impactados, impactantes. O que acontece no encontro é que nós somos impactados por Deus para impactar este mundo doente. Essa é a sacada. Mas como é que acontece isso? Vamos lá. Meus irmãos, o número em tudo que é lugar. O seu pediatra, o seu médico é crente. Sua manicure é crente. Você está andando na rua, você pega um aplicativo, é crente. Seus alunos são crentes, seu professor é crente, seu diretor é crente. Está cheio de crente nesse mundo. E igreja abre aos montes todos os dias por esse Brasil e tem de tudo. Tem a coisa mais variada de igreja, de nome de igreja. Tem uma lá que eu conheço que é a igreja do papagaio que ora a Bíblia. Tem. A igreja original número 1. Daí eles se dividiram e abriu no outro lado da rua a igreja original número 2. Porque eles são desses. Então é assim, é igreja para tudo que é lado. E tem uma igreja mais interessante, vai todo mundo para aquela igreja. E daí abre outra igreja, vai todo mundo lá para aquele lado daquela igreja. E é essa tendel só. Mas a verdade é que enquanto vai crescendo o número de crentes, o Brasil continua, parece que, se eu não me engano, o 5º país do mundo mais ansioso do mundo. É o país mais deprimido do mundo. É uma das maiores corrupções do mundo. O Brasil parece ser um país feliz no carnaval, mas ele não é um país feliz. Como que a gente encaixa? Parece que esses números não batem. Gente, o Brasil é um dos maiores exportadores como que a gente fala? Exportadores sexuais do tráfico humano. O Brasil sofre com um número de 33 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões. E o número dos evangélicos crescendo. Do que é que adianta? Parece que esses números não fecham. Para que esse monte de igreja, esse monte de crente aonde a gente vai? Se tem 33 milhões de pessoas sofrendo de fome. Abaixo da linha da miséria. O que é que acontece? Quando a gente vai num encontro desse, nós somos impactados por Deus
para serem impactantes no mundo. E a gente olha, a partir do encontro, a gente começa a olhar para quando para o carro num sinal e as crianças vêm pedir. O nosso coração já dói, já bate diferente. Essa é a sacada. Nós, no encontro com Deus, em qualquer encontro que nós tivermos com Deus, nós não estamos limitados às paredes das nossas igrejas. Nós descobrimos que a igreja é o mundo, que a gente tem que alcançar as pessoas de toda a classe, raça, credo, opção sexual. O que a gente precisa é fazer que aquele impacto que Deus criou em nós também crie nas outras pessoas, que sejamos pessoas impactantes em nome do Senhor Jesus. Agora, como é que a gente faz isso? Mateus capítulo 16, versículo 24. Vamos lá? Mateus capítulo 16, versículo 24. E eu quero mostrar por esse texto e o contexto desse texto, eu quero mostrar para vocês o que está faltando. O que a gente ganha no encontro? O quanto nós somos chamados a esse impacto na sociedade. É isso que acontece. Depois lá tem os pormenores, mas a grande sacada é isso. Mateus 16, 24. Então disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Nessa noite, por alguns minutos, eu quero mostrar para vocês o que é que nós precisamos fazer para ser impactados por Deus. E adianto já, eu quero, ao término desse culto, se vocês do encontro quiserem mais um pouco, eu quero que Deus nos impacte um pouco mais hoje. Se você hoje deseja uma visitação de Deus, se você deseja hoje que Deus trabalhe no seu coração de alguma forma, pode ter certeza que tudo que Deus mais quer é encher as nossas vidas da sua presença e nos tornar impactantes nesse mundo. Glória a Jesus. Amém? Aleluia! Oh, glória! Vamos lá, gente. O que está acontecendo aqui nesse texto? É assim, Mateus 16, 24. Jesus, alguns versículos antes, ele se revela como Messias. Ele diz: pessoal, eu sou o Messias. E a partir de agora, vai ter sofrimento. Eu vou sofrer, eu vou padecer e eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar. Pedro parece que ouve só uma metade, o discípulo de Jesus. Parece que ouve só uma metade. Chama Jesus à parte e diz: a Jesus, está brisado? Jesus, está doidão? Porque a Bíblia diz que Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Pedro era pancada, não podia ser certo. E ele começa a repreender, chamar a atenção de Jesus. E Jesus, ele está dizendo que ele vai sofrer, que vai ter perrengue na vida. Pausa, pausa, pausa. Gente, entenda uma coisa, povo de igreja. Entenda uma coisa, porque se vende o evangelho por aí, que as pessoas não vão passar dificuldades, que esse evangelho, como dizia o Cacete Planeta, esse evangelho tabajara, seus problemas estão resolvidos. Não, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. E Ele é o nosso Deus. Quando Ele vence, a gente vence junto. É essa a ideia. Jesus está dizendo: pessoal, tá bom, agora vocês entenderam que eu sou o Messias, vocês entenderam que eu sou o Cristo. Então, vai ter perrengue, vai ter dia ruim, vai ter vale da sombra da morte, vai ter noite chorosa, vai ter, é verdade. Mas vão firme, é o que Jesus estava dizendo. Gente, dentro da nossa pausa, povo querido, vai ter dia de choro, vai ter dia de perrengue, vai ter dia do vale da sombra da morte, mas mesmo do vale da sombra da morte, o Senhor, com a sua vara e o seu cajado, Ele vai nos conduzir. Se você está na sua noite de choro, lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Celebre ao Senhor, aleluia. É verdade. A gente não pode esquecer isso.
Vão acontecer dias ruins. Mas a gente não está no mundo a passeio, nós estamos para impactar. A nossa missão é muito maior, é muito mais impactante. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, e ele vai: pessoal, vocês precisam entender que eu vou passar por momentos difíceis. E Pedro chama a atenção dele para falar: Jesus, não, isso não vai te acontecer. Não capaz, Senhor, que isso vai te acontecer, não tem como. Isso não vai te acontecer, porque eu estou contigo. E Jesus vai dizer para ele assim: Pedro, Satanás, para trás de mim. Porque Pedro não estava entendendo o espírito da coisa. Não estava entendendo que vão ter dias de dificuldade. E nos dias de dificuldade, quem vai nos sustentar é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então Jesus explica, porque ele entendeu que Pedro não tinha entendido o espírito da coisa. 3 anos. Olha, escuta, Pedro, 3 anos andando com Jesus. Jesus chega nessa hora e tem que dar uma chamada em Pedro, porque Pedro não entendeu o espírito da coisa. Talvez Pedro, se não tivesse passado por tudo que ele passasse, ele ia abrir a igreja não sei do que, do apóstolo Pedro. E daí ia ter uma divisão, e daí o apóstolo Pedro, daí o outro ia abrir outra igreja, e as pessoas achariam que evangelho, cristianismo, só acontece dentro dessa caixinha aqui, esse caixão. Não, desse caixão. Parece que o evangelho só aconteceria aqui dentro. Mas o evangelho, aqui a gente aprende, aqui a gente é impactado, e o que acontece é lá fora. Com tudo isso que a gente recebe de Deus. Então, Jesus começa a ensinar como é que se torna de verdade um seguidor de Jesus. É isso que acontece no encontro. É isso que acontece num culto desse, quando nós encontramos com Jesus. E ele começa dizendo: negue-se a si mesmo. Tem que ter negação. Diga comigo: autonegação. Autonegação. Gente, tem momentos que nós vamos ter que negar o nosso eu. Tem momentos, e muitos momentos, em que nós vamos negar a nossa vontade. Pastor Maurício outro dia pregou, e ele disse uma coisa maravilhosa: a bênção está na 2ª milha. Qual o lado de Deus na guerra de Israel com o Hamas? É o lado da paz. O lado da guerra de Deus de Israel lá com o Hamas é o lado da paz. Jesus sempre vai estar do lado da paz. A gente não pode estar torcendo, levantando bandeira e dizendo: é isso aí, vão matar todo mundo. Não é isso. O evangelho de Deus exige que nós nos neguemos a nossa vontade, para que a vontade de Deus aconteça. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando ela acontece, é uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. Que a vontade de Deus aconteça na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. E falar esse assunto dentro da igreja é a coisa mais fácil, coisa mais boa. Mas tem um dia que não, a sua vontade. Eu contei outro dia, lá no coisa, o dia que estava chovendo. Vocês viram agora que estava chovendo, está caindo umas pedras do céu desse tamanho? Como é boa de dormir, né, com chuva. Ela veio hoje. Ai, meu Deus do céu, agora eu vou ter que contar. Aí eu ia contar uma coisa para vocês, mas não vou poder contar. Tá, então eu conto. Eu vou apoiar. Não, eu sou que nem a irmã ali. A irmã que deu o testemunho, Silvana? Sabrina. Ela disse assim: meu marido vai me puxar a orelha. Eu digo: que maridão é esse aí? Ei, eu dou-lhe um puxão de orelha dessa baixinha aí, cai credo, tomo tanto pau. Viu, pessoal? Mas olha o que acontece. Estou eu dormindo e a chuva que Deus mandava, e a pedregada pegando e eu dormindo. Isso era 2:30 da manhã. E essa outra aqui parecia um zumbi dentro de casa. Ela ia para um lado, ia para o outro. Ia para um lado, ia para o outro. E eu acordei com essa criatura caminhando por dentro de casa. A nossa casa é com o piso, aquele que faz barulho, né? E ela andava dentro de casa. A gente mora em chão batido. Não, como que chama aquele negócio que faz barulho? Isso aqui. Laminado.
E toque, 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 toque. Ela está de salto, às 2h30 dentro de casa. Toque, 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 toque. Eu levantei assim, louco de sono, 2h30, aquela hora do sono profundo. Eu disse, Rosê, vem deitar. Aí ela andava, dizia, tá chovendo. Eu sei. Toque, 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 toque. Daqui a pouco, ela olha para mim e diz assim, e tu não vai fazer nada? Ai, sangue de Jesus tem poder. Mas é a hora de se negar, maridos. E eu fiz. Peguei as cobertas, tirei as cobertas para um lado, fui na janela. Tempestade em nome de Jesus. Continuou chovendo do mesmo jeito. Eu digo, o que eu tinha para fazer, eu fiz. Voltei para a cama. Aí eu achei que eu ia dormir. É isso que eu falo que é negação. Por isso que eu falo que é fácil. Aí ela disse assim, quem sabe a gente... Gente, era pedra desse tamanho do céu. E ela disse assim, quem sabe a gente bota um cobertor em cima do carro. Eu digo, mas está com frio, será? Já dá todo molhado. Eu queria botar cobertor em cima do carro, porque não tem a cobertura, né? Não fui porque eu sou desses. Não fui. Mas há momentos, gente, a gente fala assim, a gente tem que se negar, mas na hora de se negar, a coisa pega. Mas a verdade é que em Deus, a gente precisa sim, deixar que a vontade de Deus aconteça, porque nós temos uma vontade, nós temos predileções, nós temos desejos, mas a gente abre mão disso, para poder ser impactado por Deus, e ser impactante para essa sociedade, necessitada de Deus. Diga amém. Por segundo lugar, Jesus disse, negue-se. Terceiro lugar, ele disse, pegue a sua cruz. Gente, cruz é símbolo de morte. E morte terrível. Mas a cruz também é símbolo de vitória sobre a morte. Escute, Jesus não só morreu na cruz, Jesus venceu a morte na cruz. Porque na cruz, Jesus morre. E Jesus é tão poderoso, que nem a morte conseguiu segurar Jesus morto. Esse é o nosso Deus. E digo mais, esse Jesus, ele diz o seguinte, assim como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Ou seja, glória a Deus, aleluia. Olha a notícia da noite. Nós, o que partimos em Cristo, não morreremos para sempre. Os nossos entes queridos que morreram em Deus, não morrerão para sempre. Parece loucura, mas o Evangelho é loucura aos olhos dos homens que não entendem. A verdade é que nós, os que somos de Cristo, não de uma igreja, não de uma denominação, nós que somos seguidores de Jesus, um dia voltaremos como Jesus voltou. E a morte não nos segurará para sempre, porque assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Glória a Jesus. Gente amada, aí Jesus chega, quem quer ser meu seguidor? Jesus não está falando em abrir igreja. Jesus não está dizendo que é para estar abrindo comunidades. O que Jesus está dizendo é que quem quer ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, imitador de Jesus, igual a Jesus, ressuscitar com Jesus, morar no céu com Jesus, independente da igreja que é. O que ele está dizendo é quem quer ser impactado por Deus, quem quer ser impactante por meio de Deus, quem quer ser um diferencial nessa sociedade, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Cruz é símbolo de vitória, é vitória. Então siga-me, então venha atrás de mim. E é por isso
que tem tanta igreja, tanta briga de igreja. É por isso que tem tanto êxodo de igreja. É por isso que os números dos evangélicos crescem tanto, mas a fome cresce também. Porque a gente está preocupado com tantas outras coisas e esquece do que é relevante, do que é importante. Esquece da importância que tem as nossas crianças. Importa, e a gente esquece das pessoas que passam necessidade, que passam fome. É isso que é o evangelho. É isso que nos faz semelhantes a Jesus. É isso que nos faz impactantes. Imagina, gente, se todos nós aqui, não sei quantas pessoas tem aqui, mas se todos nós aqui recebêssemos de Deus. Spurgeon tinha uma palavra que ele dizia assim, me dei 30 homens que amam a Deus acima de todas as coisas e eu mudarei o mundo. 30 homens, Spurgeon disse. Pediu 30 homens que amassem a Deus acima de todas as coisas, ele mudaria o mundo. Se nós aqui pegássemos isso e deixássemos as nossas religiosidades de lado, as nossas brigas de lado, deixássemos as nossas diferenças teológicas de lado, se Jesus volta, se Jesus não volta, se é isso e aquilo, se Jesus vai, se Jesus não vem, se Jesus não volta, se a gente deixasse isso de lado, as nossas brigas tão pequenas, e decidisse sair daqui impactando vidas, abençoando vidas, mudando realidades, mudando estruturas, por menor que seja. E eu não estou falando unicamente de dinheiro, eu estou falando de pegar o telefone, eu estou falando de lhe pegar o telefone e mandar um WhatsApp para aquela pessoa que você brigou ano passado por causa do Lula ou do Bolsonaro. É disso que eu estou falando. Estou falando de você mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem para aquela pessoa que já foi um grande amigo e hoje é um inimigo. É disso que eu estou falando. A gente impacta sim. Eu estou dizendo de você olhar para o nosso projeto Nações em Ação e ir ali. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que dar, mas eu tenho aqui, eu sei fazer, eu dou um curso de culinária, eu dou um curso de... Não tem curso de nada. Quando ela mete assim, não dá. Então, mas você puder ajudar de alguma forma. Falar do amor de Jesus dentro da sua casa. Meus irmãos, se nós formos impactantes, Deus nos impactou nesse encontro, Deus nos impacta num culto como esse, para que nós sejamos impactantes na nossa sociedade, no nosso meio, na nossa faculdade, aonde nós estivermos. E eu quero orar por vocês nessa noite, eu quero orar por minha vida, eu quero clamar a Deus para que nós pudéssemos responder o chamado de Deus, que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura pessoas que sejam impactantes. E eu quero que a gente possa levantar a mão e dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero que Deus possa olhar para nós e ver em nós pessoas diferenciadas. Pessoas que não querem viver no curso desse mundo, de qualquer jeito, indo, repetindo ações dos outros, mas que nós pudéssemos ir na contramão do sistema e dizer, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor espera de mim? Mas para tanto, antes, me impacta a minha vida, muda a minha vida, tira-me dessa repetição de coisas, e me leva para uma novidade de vida, como a irmã que deu testemunho aqui há 16 anos e tal, abandonou a sua fé, enfraqueceu a sua fé, deu uma pausa na sua fé, e hoje ela volta renovada, impactada por Deus. Eu quero lhes convidar a serem impactados por Deus essa noite. Eu quero lhes convidar a deixar que Deus entre na sua casa e faça tudo novo, de forma que as pessoas olhem para você e dizem assim, tem uma coisa diferente em você. O que é isso? Parece ter um brilho. Tinha uma amiga nossa que olhava para mim e dizia assim, tu tem uma aura. Ai, pai, meu flash. Tem uma aura. Tinha meio flash, pá, não tem aura nenhuma. Na verdade era o Espírito de Deus. É isso, gente. Que a gente possa ter uma aura em volta da gente. Que a gente possa ter um brilho e não se ache.
Se tiver um brilho em você, pode saber que não é seu, é do Espírito Santo de Deus, nosso Redentor, nosso Salvador, aleluia, aleluia. Então eu quero lhes convidar a ficar em pé, quero lhes convidar a ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Eu quero, como hoje eu contei tudo do encontro, eu quero que você ore a Deus e diga: Senhor, impacta a minha vida. Senhor, entra na minha história, entra no trajeto da minha vida. Entra no trajeto da minha vida. Deus, entra aqui. Vem fazer morada. Vem fazer morada. Eu sou a tua casa. Gente, brinquei ali do negócio da pastora Rosa, porque aqui dentro é muito bonito, mas quando a gente sai pela porta, e tudo que se torna real, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas para nós impactarmos, nós temos que ser impactados. Nós temos que ser transformados, mudados, à imagem e semelhança do Senhor. Então feche os seus